da cidade de Caetité, jornal apenas da cidade de Caetité, publicou uma matéria em 1920 a respeito desse acontecimento. E veja só o que passou. Aqui agora, senhor Francisco, vai ser explicado por que o seu avô teve que deixar o município. O avô dele era filho do padre Paranhos, Francisco Viriato Paranhos, que era professor e também coletor estadual para Paramirim. Aí o jornal noticiou assim: informaram-nos que na vila de Paramirim as humilhações deram sérias perturbações da ordem. É o caso que, tendo falecido o senhor coronel Antônio José Cardoso e logo a 8 a sua excelentíssima esposa, o ilustríssimo senhor Major Felipe Cardoso, que é filho do falecido e desde alguns anos está escorraçado da sua terra por motivos políticos, teve necessidade de ir ali cuidar dos seus interesses. Isso está escrito no jornal de Caetité, publicado em 1920. Cuidar dos seus interesses, onde seus pais eram abastados, ricos, e deixaram uma fortuna invejável para estes sertões. Dirigindo-se à Vila Velha para a fazenda do falecido, dirigindo-se de Vila Velha para a fazenda do falecido, o falecido coronel Cardoso, é natural que se prevenisse contra agressões de possíveis inimigos seus. Olha, era muito comum naquela época as pessoas andarem armadas, principalmente aquelas que tinham algumas rusgas, intrigas e sofriam perseguições. Padre João Paranhos também andou com sua garruchinha de lado, porque ele temia um ataque do coronel Cardoso, do coronel Liberato a qualquer momento. E assim fez Felipe Cardoso. Se municionou, se armou e veio para a Fazenda Santana. Mas qual era a intenção dele? Era justamente administrar os bens que o pai havia deixado para ele como herança. Então, mas a mídia, que naquele tempo não era da internet, e nem do rádio, nem da televisão, era da fofoca mesmo, foi lá e soprou o coronel Francisco Brasil. Olha, coronel, o Felipe Cardoso retornou, está entrincheirado na Fazenda Santana e se prepare, porque ele vai contra-atacar o senhor. A notícia é levada ao coronel. O coronel Brasil, Francisco Brasil, ao invés de ser atacado, eu que vou atacar o bicho lá na sua tocaia. Reuniu quem ele pôde reunir e partiram para a Fazenda Santana. E o fogo comeu. Bala para lá, Felipe também estava armado, bala para cá, porque, segundo conta Felipe Cardoso, era um homem muito corajoso. Segundo dizia que bebia 1 litro de cachaça de uma sentada, andava com um parabelo e um punhal de lado, porque ele enfrentava, porque tinha que andar assim, porque senão ele levava pior. E agredido na fazenda, não pôde resistir o embate, forçado a retirar-se. Tendo sido forçado a retirar-se, consta que, tendo sido preso um de seus camaradas, informou que o coronel Francisco Paranhos, aqui está o desfecho da história que eu prometi contar, informou-se que o coronel Francisco Paranhos, que é seu cunhado,
O Francisco Paranha era cunhado do Felipe Cardoso. Resultado disso, ser esse cavaleiro preso. O Francisco Paranha foi preso. Preso, por que foi preso? Porque aquele refém que sobrou dos homens de Felipe confessou que o coronel Paranhos havia fornecido armas para o Felipe Cardoso. E o coronel Chiquinho, valendo-se desse pretexto, o delegado era seu irmão, havia o nepotismo reinava forte, mandou prender-se Felipe Cardoso não, o Francisco Paranhos. Talvez não ficou muito tempo, ou deve ter sido por algumas horas preso. Ele, então, ao sair da cadeia, resolveu deixar o município e partiu para São Paulo. Em 1924, 4 anos depois, eu tenho uma foto, e no verso dessa foto já fala que o coronel Paranha, que Francisco Paranha estava já em São Paulo. Tinha 5 filhas, 5 filhos, Francisco Paranha, 5 filhos, todos eles, 3 deles geraram filhos, 2 não. E uma das filhas dele, por nome de Estela, casou-se com o senhor Eduardo, da família que tinha o sobrenome velho, e produziu essa geração fabulosa. Ali está o senhor Francisco, que foi delegado de polícia de carreira, por muito tempo, se aposentou do cargo, reside hoje numa pequena cidade por nome de Piratininga, perto de Bauru, estado de São Paulo. A senhora é Deli, aliás, quem é a psicóloga? Ela é psicóloga, ele é genro, é isso? Está na condição de genro, é historiador e genealogista, uma pessoa super inteligente. Educação é que não falta nessa prole. E ali está o senhor Paulo, que é médico, dermatologista, pesquisador, professor da Unicamp em Campinas, estado de São Paulo, a quem eu peço, os senhores, uma salva de palmas. Desculpe, mas a história tem que ser contada. Então agradecemos ao professor Domingos pelas suas expressões aqui e a apresentação da família Paranha. Também quero desejar boas-vindas à família Paranha e agora por diante eu ouvir a palavra da família Paranha como representante. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Antônio das Oliveiras, em nome dele e todos os demais membros dessa casa, cumprimentar também o prefeito, agradecer a hospitalidade com que nos recebe, cumprimentar também o prefeito e demais representantes do município de Paramirim, que também fazem parte então da nossa história, atendendo a orientação bíblica de fincar marcos e por memoriais no caminho pelo qual nós andamos. Convidei meu pai para virmos à terra natal, para que pudéssemos conhecer a nossa história, pudéssemos aprender com o nosso passado. E foi uma surpresa muito grande encontrarmos com o professor Domingos, que nos trouxe não só a história, mas nos apresenta aos senhores, aos cidadãos que aqui estão, a quem também agradeço. E, na verdade, através do seu conhecimento, unir as nossas próprias histórias.
Então nós, como família Paranhos, nós agradecemos a hospitalidade com que nos recebem, agradecemos o tempo que dispensaram e entendo que a história, a aula proferida pelo professor Domingos, ela não só homenageia a família Paranhos, mas a toda a gente dessa terra, de Érico Cardoso, de Paramirim, de Morro do Fogo. Nós todos, com os mesmos antecedentes, com a mesma história que nos traz até aqui. Temos muito a nos honrar, nos sentimos honrados. Nós queremos homenagear a lembrança dos nossos antecedentes, nossos ancestrais, reconhecer na figura do Padre João Paranhos, alguém que, pelo seu compromisso religioso, veio a essa terra para fazer, além da pregação do Evangelho, defender a sociedade e cultivar a educação, como ele fez com seus filhos e como meu pai herdou. Meu pai é filho então de Eduardo Paranhos Velho e Maria Estela Paranhos Velho. Esse casal teve 7 filhos, os 7 são professores. E eu muito me orgulho de ter seguido essa carreira, dando aula então na Universidade Estadual de Campinas. Essa semente plantada então, longos anos atrás, nos trouxe aqui e nos faz voltar com a alegria de conhecer mais da nossa história e mais da nossa gente. Os caminhos que nos levaram para São Paulo, eles não são hoje de grande importância. O certo é que nós temos aqui a nossa raiz e nós podemos, com muito orgulho, regressar a casa e conhecer, através do professor Domingos e da sua família tão amada, um pouco do que fomos, do que nos tornamos, e aprender então com todos vocês sobre nós mesmos. É um privilégio nosso, é a nossa gratidão. Muito obrigado aos senhores. Então vamos, continuando, vamos a palavra do nosso vice-prefeito, doutor Anderson Davidson. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma segunda-feira maravilhosa, produtiva, rico de bênçãos e de saúde para todos nós aqui hoje. Agradecer a presença de todo mundo aqui na bancada. Eu quero agradecer a todos os vereadores, o Malaquias aqui, o presidente, o professor que deu uma aula para nós aqui, nos encheu de cultura aqui, maravilhoso, professor Domingos, muito obrigado. Paulo, muito obrigado por sua presença. A família Paranhos aqui muito nos alegra. O povo aguaquetense gosta muito de visitas, e visita trazendo presentes, como essa cultura, essa história, só nos enriquece. Muito obrigado mesmo, de coração, sejam bem-vindos sempre. Eu queria agradecer também a presença de todos vocês. Tem muita gente aqui conhecida, muita gente de Paramirim, mas em nome de todos vocês eu quero agradecer a presença do meu pai, Edgar Azevedo, que está ali. Eu te amo, paiinho, muito obrigado pela sua presença aqui. Então, assim, gente, histórias de séculos atrás, traz cultura, traz ensinamentos, e o Padre Paranhos, líder religioso, mas você vê que ele já tinha uma preocupação com a gente aqui, séculos depois, Imaginem só. Hoje, meu irmão, nós estávamos lá no Morro do Fogo, justamente onde se iniciou tudo, nossa origem, nosso embrião ali no Morro do Fogo. E o professor Domingos foi um pouquinho generoso com a gente, porque o Morro do Fogo está um pouquinho largado, sim, quando se fala da lápide, que era uma coisa que era para estar aqui
junto com a gente para nos enriquecer da história, e não tem isso. É vergonhoso para a gente isso. Você chega no Morro do Fogo, está cheio de puxadinhos. Isso é uma coisa triste, precisamos mudar isso. E começamos hoje. Hoje nós demolimos lá um banheiro que é um puxadinho, está no chão hoje à tarde. Quem for amanhã, o banheiro que estava lá há décadas aí já está no chão, porque estava lá caindo aos pedaços. Estou falando de construções históricas, não. Coisas puxadinhos, constrói ali sem muita harmonia com o ambiente, sem fora da cultura de Água Quente. Mas isso a gente está tornando isso realidade, uma mudança para cuidar da nossa história com mais valor, da forma que a Água Quente merece, o Morro do Fogo merece, nossa cultura merece, né? Temos vários projetos no Morro do Fogo, cuidar ali da nossa cultura, da nossa história, né? E quando o deputado Paranhos falou lá em 1877, se não me engano, a preocupação dele de estar cuidando da nossa cidade, da nossa região, ele citou dificuldades de estar da mobilidade nossa, de estar chegando e saindo da nossa cidade. Impressionante, né? Um século e meio a gente resolvendo problemas de mais de 100 anos atrás. Graças a Deus, eu queria falar para vocês, principalmente vocês da família Paranhos, estamos mudando a Água Quente, estamos revolucionando a Água Quente, estamos cuidando de Água Quente, queremos que a Água Quente seja uma cidade de aconchego, de descanso, e nós estamos preocupados com o povo nosso aqui e principalmente com as visitas. Sejam sempre bem-vindos. A Água Quente vai estar muito melhor na próxima visita de vocês. E falando um pouco dessa dificuldade do ir e vir, desses 11 lugares, as 11 passagens de água que daqui para Rio de Contas, há uns dias atrás, uns 20 dias atrás, finalizamos a 10ª ponte para melhorar a nossa mobilidade e as condições de vida do nosso povo, tá bom? Muito bem-vindos, sejam sempre bem-vindos, é um prazer, obrigado pela história, pelo carinho, só nos enriquece. Boa noite para todos. Então vamos à palavra agora ao doutor Heraldo Félix, o prefeito da cidade. Boa noite a todos. É com muita satisfação que mais uma vez eu volto aqui a essa casa e faço do microfone a possibilidade de ser ouvido. Ilustríssimo presidente dessa casa, carinhosamente chamado como Malaquias, tá direito, né? Aqui ele é conhecido como tá direito, né? Demais vereadores, a quem muito nos honra representar o legislativo do nosso município de Érico Cardoso, nossa malha histórica Água Quente, autoridades do município vizinho de Paramirim, secretários municipais, tanto da nossa cidade quanto da cidade vizinha de Paramirim, ex-secretário Gilberto, demais pessoas que aqui hoje se encontram. É muito importante para nós, doutor Paulo, nesse momento de satisfação, de alegria, de contentamento, recebermos autoridades, não pelo título, médico, conceituado, professor da Unicamp, um ex-profissional do direito, e como não dizer um atual profissional do direito, porque quem só direito sabe, nem direito sabe, já dizia Pontes Miranda, né? E com certeza a vida, a história fez com que o senhor passasse para a geração de filhos muito além do mundo do direito, do mundo da justiça. A sua honra, a dignidade, a sapiência e todo o conhecimento que a história lhe propôs e lhe ensinou. E o senhor, com a sua sabedoria, pôde traduzir e transformar isso em vida e em sonhos, realizando na sua prole, na sua família, o que hoje, com certeza, representa a tua história.
Mas nós, aguaquentenses de coração, não podemos de maneira nenhuma recebê-los sem traçar um paralelo, sem dizer o que fomos, quem somos e o que pretendemos. Este, sem dúvida, é o momento, Paulo, de fincar marcos. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, se não fincando marcos? Tem uma frase que eu carrego muito comigo. Certa feita eu estava restaurando uma casa antiga, porque sou apaixonado por antiguidade. E aqui abro um parênteses para parabenizar uma pessoa que a história não poderia deixar passar. Professor Domingos. O seu conhecimento, a sua cultura, tanto quanto de um outro mestre que ali ocupa o assento, meu colega advogado Gilvando. Vocês certamente serão lembrados pela eternidade. O conhecimento, a forma de traduzir, a forma de passar, a forma de ensinar, fez com que gerações como a minha pudesse hoje estar representando o município. Então, em nome da minha geração, a minha eterna gratidão, o meu eterno carinho, o meu eterno respeito a pessoas do conhecimento como o do senhor e o do colega professor Giovanni. Então eu dizia, Marcos, que a necessidade de fincar marcos é muito importante para o desenvolver da história. Francisco, não à toa o meu pai se chama Joaquim Francisco da Silva. Não à toa o meu avô, um pouco antes de findar essa segunda fase da história, nascia ali entre Crioulas e Cascalho, por volta de 1916, mais conhecido como João de Neve. Certamente essas famílias se cruzaram, e hoje, mais de 100 anos depois, eu ainda tenho um tio avô vivo, que dia 4 de junho agora completa 106 anos, Alexandrino. O que me faz estar aqui hoje, nesta casa, nesse momento tão sublime? A história. Mas o que é mais interessante da história? É a história passada? É a história presente ou a história futura? O que nos leva, ou melhor, o que levou o professor Domingos a debruçar, a pesquisar, a estudar? O que levou o historiador a também, Marcos, não obstante a sua profissão de médico, dermatologista, debruçar na história da sua família? E aí a gente fica perguntando, seria apenas a necessidade de conhecer a história e abandoná-la? Não. Pelo contrário, fincar marcos. Esse é o desejo que hoje você tem, como filho, como representante, nada mais, nada menos. E aí eu parei e abri um parênteses para dizer a frase que eu tanto gosto: é preciso respeitar o passado para ter referencial de futuro. Dr. Davidson, o nosso outro prefeito, foi muito feliz quando ele disse que o professor Domingos foi muito generoso. É fato. 1877 era preciso atravessar 11 rios até chegar em Rio de Contas. 143 anos depois, as pontes das quais estes rios precisávamos atravessar, das quais Nobre Francisco, o meu pai, hoje com 82 anos, já atravessou várias pessoas doentes nas costas. Apenas 143 anos depois, estas pontes, agora, a partir do ano passado, estão sendo erguidas. Daí a necessidade de respeitar o passado para ter referencial de futuro. Não podemos fazer com que apenas a visita de vocês seja aqui escrita uma história passada. Sabe por que não?
Porque a nova geração está vindo. Porque a nova geração está vindo. E o que eu quero dessa história? Eu não quero passar por ela sendo atrasador, em hipótese alguma. O que eu hoje estou fazendo aqui é sendo também como toda essa água quente, como foi o teu saudoso pai, avô, bisavô, um revolucionário. Essa é a nossa obrigação, Casa Legislativa, é de não deixarmos que a história antiga morra, mas de passarmos pela presente sem constituir a história futura. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que um filho não retorne ao seu lar, porque quando este, e aí um comparativo, uma similitude, eu também estive fora por quase 30 anos. Aquele outro prefeito ali também esteve fora exatamente por quase 30 anos. E a política, ela é muito interessante. Muitas vezes a gente vive da ideologia, mas a gente, em virtude de momentos, esquece da perspectiva de futuro e simplesmente nos debruçamos no livro da história passada, esquecendo o referencial de futuro. O Morro do Fogo, sem sombra de dúvida, é uma história passada. Se nós, e aí eu conclamo a participação da família, porque digno é o homem que entende que não caminha sozinho. Eu conclamo a família a participar com a gente da restauração do Morro do Fogo. O Morro do Fogo, professor Domingos, diante de toda essa história que foi brilhantemente narrada aqui hoje, está em pedaços. O Morro do Fogo hoje, sem sombra de dúvida, clama por socorro. E hoje, como gestor, há 1 ano e 5 meses, eu digo que faço já parte deste problema e já carrego comigo uma meia-culpa. Mas não quero passar pelo livro da história como o atrasador. Portanto, se nós, legislativo, executivo, visitas ilustres, membros dessa cidade, não unirmos forças, certamente iremos ter, daqui a alguns anos, o mesmo lamento que estamos tendo hoje. Saudosa lembrança. É o que estava escrito naquela pedra. Será? Se daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5, alguns imóveis daqueles tão antigos